Deus. Aí, que beleza. Olá, boa noite, povo abençoado. Boa noite. Oi, Eriquita. Tudo bem, minha amiga? Estamos juntos. Estamos juntos, amiga. Jesus é bom. Hoje a gente vai falar, né? A gente está falando sobre o Antigo Testamento, né? Onde a gente vê Jesus no Antigo Testamento, né? Onde é que ele está? Então a gente falou de Gênesis, a gente falou né, do Pentateuco, né? De Êxodo, né? Daquele momento, né? De Jesus, enfim. E a gente vê esse Cristo maravilhoso, né? Esse Cristo maravilhoso. Espera aí, deixa eu um segundinho só. Enfim. A gente vê esse Cristo maravilhoso em tantos lugares, né? O ensino dele tão maravilhoso, né? A gente viu no livro de Josué, na live passada, né? Como é que ele se manifestou ali. Muito tremendo, né? Muito tremendo. Eu tô aqui digitando a minha senha nova. Cheia de vamos ver se é essa. Oh, glória a Deus. Mas então, gente, pois é, né?
Pois é. Não, deu uma travada aí, né? Não, mas que eu tive que fazer um negócio aqui, agora já tá ok. Glória a Deus. Agora tá ok. Oi, Regina, boa noite. Tudo bem? Estamos juntos. Pois é, voltou. Agora tá tudo bem. Tá tudo bem. Então hoje a gente vai estudar vamos olhar um livro, né, que é um livro simples, é o livro de Ruth. Ele é pequenininho, ele é curto, tem 4 capítulos, né? Não, pois é, Eriquita, pois é. Salmos ali é bem interessante, né? Muito tremendo, né? Deus fala muito conosco ali, né? Em Provérbios, né? Ele fala muito conosco ali, na sabedoria de Deus, ele é tremendo. Oi, Rose, boa noite, querida. Boa noite, né? Então, assim, e Deus vai falando, a questão, assim, é que o plano de Deus, quando Deus começa a agir com Abraão, com Isaac, com Jacó, toda a ação de Deus, desde lá de trás, com Noé, com Enoque, com todos ali, né, na antiguidade, o plano de Deus já estava em curso. É isso que eu quero que você compreenda. O plano de Deus já estava em desenvolvimento, em curso. Já estava marcado o dia da morte do filho. Já estava profetizado a morte do filho. Né? E a gente viu lá como a Érica está falando aqui, né? Lá no livro de Salmos, quando ele fala do servo sofredor, que ele fala da obra messiânica, ele fala que o Messias vai ter as mãos e os pés traspassados, perfurado, antes mesmo que houvesse cruz. Antes que houvesse cruz, ele já estava marcado para ser crucificado na cruz romana, antes que houvesse Roma. Antes que houvesse Roma, já estava profetizado, né, de como seria a morte dele. E isso é plano de Deus, cara. E a gente vê a figura messiânica de Jesus, a gente vê o Messias em toda a história antiga, do Antigo Testamento, de cabo a rabo, anuncia ele, mostra ele como é a misericórdia, o amor, a simplicidade, a humildade, a obra do resgate, da redenção, do sacrifício pelos outros. Isso a gente vê na Bíblia o tempo todo ele falando disso. Isso que eu quero chamar a atenção para vocês, para que fique claro de que tanto o Antigo Testamento como o Novo é uma coisa só, e é tudo por causa dele, do Messias. Porque quis o Pai que fosse assim, sabe? Então não é uma coincidência. E olha que coincidência! Não é uma coincidência. Não é uma coincidência, é um plano. É um plano arquitetado e executado pelo Filho com perfeição, com requintes de maravilhas, sabe? Perfeito. A obra do Messias é perfeita, né? Como eu falei outro dia, né? A obra de Jesus, quando ele entra em Jerusalém no primeiro dia, não é à toa. Ele podia ter entrado antes, ele estava em Betânia, na casa de Lázaro, no dia anterior, no outro dia, ele estava lá. Mas ele quis entrar em Jerusalém no primeiro dia da semana, porque ele sabia de tudo que ia acontecer, para que a obra dele fosse perfeita. E no 6º dia,
ele fosse morto. E no 7º dia ele descansasse. Assim como o Pai fez na criação. Não é à toa, não é coincidência. Não é, isso não é, coisas assim de sorte. Não, é um plano, cara, é um plano. E esse plano é por nós, olha. Por mim, por você. E por aquele que você não conhece. Às vezes, pior, é por aquele que te persegue. É por aquele que te ofende. É por aquele que muitas vezes você tem vontade de falar mal. É por aquele que você não gosta, não topa. É por ele também. Isso é o fundamento do cristianismo. Não existe discipulado de Jesus sem essas coisas. De amar ao próximo, de amar o inimigo, de orar pelo que te perseguem, de dar a capa, andar a segunda milha, dar a outra face. Dar a outra face não está falando de agressão física. Está falando para você não ficar longe de quem te ofende. Para que você fique tão perto a ponto dele poder te dar um outro tapa. Mas não está falando da violência, não está falando que a pessoa vai te agredir. Está falando de ofensa. Está falando de contenda entre pessoas. Não é para você se afastar. Não é para você ir para longe. Mas é para você manifestar a glória de Deus e o amor de Deus por esses. Para que talvez ele conheça Jesus através do teu testemunho, do bom perfume que exala da tua vida e da minha vida. Senão a gente vai ter cheiro de quê? Se não for do bom perfume de Cristo? Da morte? De tudo isso que está vindo aí, e a gente falar de incentivar as pessoas a se exporem, fazer. Não, cara. É o amor. É o amor. É o amor. É isso. Percebe? Essa é a diferença toda entre o discípulo e o religioso. Por isso que o religioso queria que Jesus morresse. Porque não cabe. Um homem como Jesus não cabe numa religião. Porque religião tem seus dogmas e atitudes e é comandado por homens e sentimentos humanos. Jesus não é religião. Ele é o Filho de Deus. E ele deixou discípulos. E ele deixou um caminho a ser seguido. E esse caminho é de amor. E de amor por todos. Bem-aventurados os misericordiosos. No mundo é bem-aventurado, o pacificador é bem-aventurado, o que tem misericórdia é bem-aventurado. Nada. Bem-aventurado é aquele que grita, que briga, que xinga o outro. Aí nego gosta desse. As pessoas gostam desse. Que xinga, que ofende, que mas não é bem-aventurado. Não está nenhum desses, nenhuma dessas características que a gente vê nesses grandes homens da atualidade, que de grande não tem nada. A gente não vê nenhuma das características que estão lá em Mateus 5, de 1 a 11, das bem-aventuranças. Engraçado, né? Para não falar outra palavra, a gente fala engraçado. Mas não tem. As características que tem lá, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados.
Mas vamos voltar aqui que eu estou me desviando do caminho, né? Daquilo que Deus colocou no meu coração. Mas Deus sabe, né, que a gente vai seguindo o que o Espírito Santo vai comandando a gente, né? Mas só para que a gente não perca, né? Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Essa justiça não é a justiça dos homens não, irmão. Não é a justiça do homem não, né? A justiça vingativa, não é essa não. É de Deus, cara. Sabe quem é a justiça de Deus? É Jesus, cara. Jesus é a justiça. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. É isso. É esse. Esse é o discípulo. Percebe? Esse é o discípulo. Vamos lá. Eu queria ler um trechinho aqui do livro de Ruth com vocês, né? A gente vai falar hoje onde está o Messias no livro de Ruth. O que ensina o livro de Ruth para a gente, né? Diz assim, Ruth 1, verso 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus, de Belém, de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Verso 3. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Verso meia dúzia. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara de seu povo, dando-lhe pão. Ou seja, o Senhor se lembrou de Israel e fez Israel prosperar. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Verso 8. Disse-lhes Noemi, ide, voltai cada uma para a casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido, e beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. Verso 10. E lhe disseram, não, iremos contigo ao seu povo. Verso 11. Porém, Noemi disse, voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Pulando agora direto para o 14. Então de novo choraram em voz alta.
Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Verso 16. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. E o teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu. E aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa não seja a morte a me separar de ti. Ok? Vamos entregar esse momento a Deus. Paizinho, toma aqui, ó Senhor, a tua palavra, que seja o Senhor a nos conduzir nesse momento, Pai, para entender tudo que o Senhor quer nos falar, que o Senhor quer nos ensinar nessa noite, que seja o Senhor, Pai, a falar aos nossos corações. E nós hoje, Senhor, te agradecemos por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Bom, a gente vê que o livro de Ruth é um livro pequeno, um livro simples, né? E ele fala dessa família, né? Ele fala dessa família que saiu de Israel, e foi para Moabe, né? Assim, é um livro simples, não tem guerras, grandes conquistas. Peraí. Deu uma pausada aqui. Oi, Zete! Natália! Que bom ver vocês. Mas então o livro de Ruth é um livro, não é um livro de grandes milagres, conquistas, guerras, com heróis. Não é. O livro de Ruth é um livro de gente simples, humildes, são lavradores, né, buscando a sua própria sobrevivência. É um livro de pessoas comuns, servos do Deus Altíssimo, sabe, vivendo o seu dia a dia com Cristo, vivendo o seu dia a dia com Deus, né? É um livro maravilhoso pela simplicidade. Oi, pastorinha, que bom. É lindo o livro de Ruth por causa disso, né? Talvez toda essa suavidade, essa simplicidade, mas ele tem uma história profunda nisso, né? Primeiro a gente vê que essa família, né? Mas só fechando essa introdução, é nesse contexto, né, de simplicidade, a gente não vai ver milagres, o sol não vai parar, não vai acontecer nada extraordinário, né? Mas a gente vai ver Deus agindo poderosamente na vida dessas pessoas, no dia a dia dessas pessoas, né? E a gente nesse contexto é que uma família passando por dificuldade, vendo a terra em dificuldade, com fome, e o pai de família, o cabeça da casa, toma a decisão de sair da terra de Israel para ir para uma terra aonde estava prosperando, onde as condições eram melhores. E ele resolve ir para lá, por conta dele, uma decisão dele, né? Então, esse cidadão chama-se Elimeleque. Ele toma a decisão de ir para Moabe, levando consigo a sua família. Conta o texto, né, que a terra de Israel estava passando por fome.
A gente não sabe exatamente quais eram as condições financeiras de Elimeleque, né? Mas a gente pode entender de que ele teve que se desfazer da sua terra, a gente vê pelo livro isso, né? Porque quando volta, a terra dele é resgatada, né? Por causa que ele deixou, tem o jubileu, né? Onde aquele que sai ou que vende a terra por uma situação como essa, ele pode depois dos 50 anos resgatar a sua terra, né? Essa é a lei colocada por Deus e vamos dizer, e implementada por Josué, como a gente já viu, né? Então o ano do jubileu, que era conhecido como o ano aceitável do Senhor, onde todas as dívidas eram pagas, etc. Né? E o Elimeleque resolve sair de Israel, da terra da promessa, por decisão dele. Né? Isso é uma coisa complicada, né? Assim, mesmo porque a situação era ruim, mas a gente vê pelo texto que as outras famílias ficaram, muitas outras famílias ficaram. O texto não fala de quantos saíram, mas fala que ele saiu. Mas fala também que muitos permaneceram lá e quando Noemi voltou estavam todos lá, vivos. Né? Ele poderia ter saído até para uma outra tribo de Israel, mas ele achou melhor ir para o estrangeiro, ir para uma terra fora dos limites da promessa, por decisão dele. Né? Assim, engraçado que Belém, da onde eles saíram, é a terra, né, a terra do pão, a casa do pão. E ele saiu por não haver mais pão, ou não suficiente para ele, ou não o quanto ele gostaria que tivesse. Ele estava incomodado que aquela fome, aquela escassez para ele, ela era o suficiente para ele ir para um lugar que não era da promessa, mas que estava lá tendo abundância. Então eu vou para lá. Muitas vezes a gente é assim, sabe? Como Elimeleque. Esse pensamento de Elimeleque é muito, muito humano, né? A gente está passando por uma situação, seja ela qual for, no caso de Elimeleque aqui era financeira, mas às vezes não é financeira, a gente está passando por uma situação, está passando pelo deserto ali, e a gente quer achar a solução mais simples, sem antes buscar os caminhos do Senhor. E a gente vê aquela terra lá prosperando, fala assim, eu vou para Moabe. Vou para Moabe. Lá tá prosperando, tá bombando Moabe. E eu vou para lá. Eu vou vender a minha terra, aquela que foi conquistada, que aqui é tempo de juízes, né? Então ainda são as famílias que receberam a terra. Quando entraram na terra prometida, ela foi dividida entre as famílias. Então Elimeleque tinha uma possessão que era herança dada pelo Senhor ali em Judá, em Belém. E ele abre mão. Por quê? Moabe estava bombando. Moabe estava bombando e Israel estava passando por situação difícil. Assim, a gente tem que entender que a gente não é a gente olhar as circunstâncias à nossa volta e sair rodando de galho em galho à procura das coisas. Não é isso que Deus nos ensina. Aí ele fala de que a vitória é fazer a vontade dele e não ficar pulando de galho em galho, de ir para lá ou ir para cá, conforme a gente acha que é o melhor.
Aí a gente se muda de bairro, a gente muda de casa, a gente tem gente que muda de família, tem gente que muda de cidade, que sem uma direção de Deus. Sem direção de Deus. Muda de emprego. Tem gente que um outro vê uma entrevista lá, alguém pagou mais R$100, ele já foi embora, largo daqui, foi para lá. Quer nem saber se ele estava num projeto, se ele tinha um compromisso, quem tinha um compromisso, não quero saber de nada, pagou mais, eu fui. Vaza. Sem direção, cara. Sem direção. Quando a gente entrega os nossos caminhos ao Senhor, os caminhos não são mais nossos. Isso é importante a gente entender. Então a gente só vai se o Senhor comandar. E essa é o motivo que a gente viu na live passada das vitórias de Josué. Que a palavra diz que ele ser forte e corajoso para compreender a vontade, para cumprir a vontade, para dizer não ao próprio caminho, ao próprio prazer, para olhar para os caminhos do Senhor, para ter zelo na palavra, ser forte e corajoso. Aqui Elimeleque seguiu o seu próprio coração, cara. E quando a gente segue o nosso próprio coração, a gente vai colher os frutos disso. Aqui o que ele colheu foi morte. Nem sempre é morte, né? A situação narrada aqui no texto é complicada, é dura, né? Mas quando a gente toma o nosso próprio caminho, às vezes dá ruim. E às vezes dá muito ruim. Muito. Por seguir o nosso próprio caminho, né? E não os caminhos do Senhor. E não a disciplina de Deus. E não enfrentar a situação difícil como os outros enfrentaram sem sair de Belém. Acabou que ele saiu com os 2 filhos e a mulher para Moabe e só a esposa dele voltou com a nora. Moabita. A nora não era israelita. A nora era moabita. Os filhos foram para lá e não casaram com mulheres israelitas, casaram com mulheres da terra de lá. Olha só, percebe que acaba ele pode ter prosperado lá, ele pode ter ganho dinheiro, ele pode ter tido bens, ele pode ter feito várias coisas. Ele passou muito tempo lá. Assim, depois que ele morreu, diz o texto, fala em 10 anos que eles moraram e viveram lá, né? Elimeleque morreu logo depois, mas os filhos e as noras e Noemi viveram lá 10 anos. É muito tempo. Mas deu ruim. O que foi planejado não foi o que foi cumprido. Percebe? Elimeleque morre. Os 2 filhos morrem. O que faz Noemi? Não tem o que fazer. Viúva? Não tem o que fazer. Viúva não tem nada. Ela volta. Com a mão na frente e outra atrás, sem nada. Ela volta com o que tinha. Ali além das noras, que era a responsabilidade dela também, né? Ou seja, 3 viúvas. Olha que perrengue. E ela fala, olha, vai cada uma para sua casa, eu vou tentar recomeçar a minha vida em Belém, vocês voltam para a casa de seus pais, de suas mães, e, cara, que vocês sejam felizes, mas, cara, não deu certo. O plano não deu certo.
Uma chora muito, mas volta para a casa da mãe e vai refazer a sua vida e o texto não fala mais nada dela. A outra não. A outra já tinha feito no coração dela uma ruptura com Moabe. Uma ruptura não só com a tradição moabita, mas com os deuses de lá. E ela diz literalmente para Ruth: o seu Deus é o meu Deus. O seu Deus é o meu Deus. E o Senhor me faça outro tanto, se eu não, onde você morrer, eu vou morrer também. Não te largarei, nem te abandonarei, vou ficar contigo. A minha vida é contigo. A nossa herança é zero, tu é zero. Mas eu vou contigo. Vou te servir. Fidelidade. Fidelidade. Isso é lindo, cara. O caráter dessa mulher. E, né? Travou aí? Vê se travou o Instagram aí. A pastora diz que deu uma travada lá. Vê se tá legal, por favor. Bom, Noemi tem dois problemas, né? Não é mais um, tem dois. Duas noras. Uma fica, beleza. E a outra vai com ela. E elas voltam. Então assim, Ruth se apega com amor. Ruth se apega à sogra com amor. Para servir ela. E é lindo isso, né? Assim, esse apego e essa cumplicidade. E elas voltam e assim, a fidelidade de Ruth a sua sogra e o amor dela, como ela trata a sogra, o cuidado que ela tem da sogra, tudo que ela faz pela sogra, fica evidente aos olhos de todas as pessoas. Ela passa a ter um bom testemunho lá dentro daquele povo, sendo estrangeira. Ela não era empregada da Noemi, não, era nora. Era nora. Mas ela serve com amor, ela cuida, ela trata. E Boaz, né? Vamos falar agora de essa Ruth. Sai de casa, vai trabalhar na roça. São agricultores, cara. É uma vida simples. Estava em plena colheita de cevada e Ruth vai trabalhar na roça. Então ela entra, pergunta: olha, eu posso ir depois do pessoal da colheita? E o que cair no chão eu vou pegando para poder comer. Beleza, então ela vai trabalhar num campo, depois ela vai trabalhar no outro, e trabalha no outro. Chega uma hora que ela está trabalhando em outro, dando continuidade, trabalhando, aí o dono da terra pergunta: quem é aquela ali, hein? Quem é aquela moça ali que eu nunca vi aqui? Quem é aquela? Não, aquela ali é Ruth, a nora da Noemi. Ela, nora da Noemi. É, nora da Noemi. E aí o rapaz já... Pô, tem me falado muito bem dela, né? Ela é... Olha só, a fama dela como uma pessoa digna, honrada, amorosa com a sogra, correu. Poxa, olha, abençoa ela. O dono da terra fala: abençoa ela, deixa cair mais espiga, deixa cair mais coisas, chama ela para comer aqui com a gente. Aí chama Boaz, chama a Noemi, a Ruth, fala assim: Ruth, olha, Ruth, você não precisa ir para qualquer outro campo, não. Vem só para cá. E aqui você vai ser honrada, você vai poder comer com os trabalhadores e no final você vai poder levar alguma coisa para casa. A bênção.
que ela fez para ser abençoada assim? Ela simplesmente foi fiel. Ela não fez por interesse, ela fez pela sogra por amor. Mas tocou no coração do pai. Causa e consequência de um amor sincero. Causa e consequência de se entregar, de servir. Não que ela quisesse, não, eu vou fazer, o pessoal vai ver. Não, cara. Da naturalidade desse amor. E isso é o que Jesus nos ensina no Novo Testamento. Que essa natureza bondosa e amorosa e paciente e benigna seja esse amor que esteja em nós. É esse amor que tem que habitar no nosso coração. Esse amor que é benigno, ele não tem interesses. Percebe? Ele não é interesseiro. Não busca seus próprios interesses. Lembra desse texto de 1 Coríntios 13? Fala disso, não fala? Do amor? Como é que fala do amor lá em 1 Coríntios 13? Eu vou ler aqui para você se lembrar. 1 Coríntios, capítulo 13. Ô papai. Porque diz assim do amor, ó. Preste atenção. O amor é paciente e é bondoso. O amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente. Oh, misericórdia, Pai. Não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É o ciclo de vida do amor. Isso é lindo, cara. O amor jamais acaba. E esse amor que não maltrata, não procura seus interesses, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, é esse amor que estava dentro dela, de Ruth, servindo a sogra, amando a sogra. E todos vendo isso, E falavam, cara, como é? Olha só esse amor de Noemi. As pessoas comentavam, chegou aos ouvidos de Boaz. Ele falou, não, vou abençoar essa moça. Ela está aqui colhendo a minha terra, não precisa ir para outro lugar, não. Eu vou te abençoar. Olha só. Olha como Deus é fiel. Não faz acepção de pessoas. Porque ela não era israelita. Era moabita. Gentil. Isso já era profético. Isso já estava falando que o Messias também era para os gentios. Sabe por quê? Ruth faz parte da genealogia de Jesus. No final dessa história, ela casa com Boaz. A gente vai falar mais sobre isso, mas ela se casa com Boaz. Sabe quem é Boaz? É filho de Raabe, a prostituta de Jericó. Olha só. Que também era gentil. Já estava falando que o nosso Senhor, que o Messias de Israel, também era dos gentios. Também era para nós. Não era só para eles. A
mas também para nós. E Ruth, ali com todo aquele amor, né, ela servindo ali a Boaz, servindo e sendo abençoada ali, fazendo exatamente, colhendo. Então ela passou toda a colheita da cevada ali, colhendo na terra de Boaz, a colheita do trigo também ali, né? Perfeito, tranquilo. Olha, a atitude dela perfeita. Levava todo dia o que ela colhia, era abençoada e levava e dividia com a sogra, as duas comiam com fartura. E nessas colheitas teve uma festa. Olha aí, festa da colheita. E nessa colheita, nessa festa, Noemi diz para Ruth o que ela deveria fazer: se aproximar de Boaz, mas num determinado momento, longe das pessoas, sem se insinuar, sem querer, sem se atirar, não. Num determinado momento, ela ia até Boaz, depois que ele estivesse dormindo, e ela deitar aos pés dele, para aquecer os pés dele. Então, dormir ali, ela ficar ali aos pés dele. E ele, quando vê aquilo, fala: meu Deus do céu, que mulher é essa? Porque Boaz era da família de Elimeleque. É quem tinha a atribuição de resgatar a terra. E por conseguinte a herança de Noemi e Ruth, porque Ruth também era herdeira do filho de Noemi. Então a terra de Elimeleque, que por herança era também do filho, então esse Boaz tinha a incumbência de resgatar essa terra. Tinha uma outra pessoa também, mas acaba recaindo sobre ele porque ele queria resgatar. Porque ele gostou de Ruth, se apaixonou, e ele queria ela. Ele viu a virtude dela. Ele viu o que Deus estava fazendo na vida dela. E ele honrou ela. Deus honrou o tempo todo através de Boaz. E Boaz quis Ruth como esposa. E resgatou a terra, comprou a terra, resgatou, e com ela a herança do filho de Elimeleque, casou com ela para dar descendência ao filho de Elimeleque. Aí nasce Obed. Sabe quem é Obed? Pai de Jessé. Sabe quem é Jessé? Pai de Davi. O filho de Ruth é o avô de Davi. Muito forte isso, né? Uma pessoa simples que veio de terras gentis, fora de Israel. Ela vem por amor à sogra. É fiel, bondosa, amorosa, manifestando o amor que Jesus nos ensina. E ela encontra o resgatador. Quem é que nos resgatou? Quem é o nosso resgatador? Quem é o nosso? Jesus. Jesus nos resgatou da morte. E Elimeleque foi o resgatador dela. Comprei uma figura messiânica nesse livro. É como simbolicamente, numa alegoria, a gente poderia ver Ruth como uma igreja sendo resgatada, virtuosa, sabe? Que
conquista o coração de Deus, gentia, vinda dos gentios e sendo resgatada. Jesus faz esse Jesus demais. Deus faz isso direto com a gente. Mostra a redenção, o resgate em figuras simples. Não houve grandes milagres, não houve, não caiu fogo do céu, não aconteceu curas milagrosas, não, nada disso. Mas houve alguém, em sua fidelidade, em sua santidade, no seu amor, de cuidar de um israelita com amor e ser resgatada por causa disso, por causa desse profundo amor. Isso é o que nos diferencia do mundo, amado. A diferença nossa para o mundo tem que ser o amor. Porque é o que Jesus fala ali para os religiosos, cara. É disso que Jesus fala sempre para os religiosos. Eles conhecem a palavra, eles conhecem tudo, mas no interior, no coração, não tem o amor, cara. Está morto, é sepulcro caiado, está cheio de morte dentro. E na verdade, o Espírito é vida. O Espírito é amor, cara. E é esse amor de Jesus, não é o amor humano. O amor de sexo, o amor sensual, o homem. Não é esse amor. Não é isso, cara. É esse amor que eu acabei de ler de Coríntios 13. Esse é o amor. Percebe? O que tinha em Ruth, o que tinha em Boaz, e o resgate dele, e que faz que a partir dessa linhagem venha o Messias, o Rei, o grande resgatador, o grande, perfeito, maravilhoso resgatador. Sim, eu vejo Jesus nessas passagens em todo o tempo. Em todo o tempo. Eu queria te incentivar, né, a você ler. Esse livro tem 4 capítulos, é bem curtinho. Mas que você observasse, né, a atitude de Ruth e a atitude de Boaz. A atitude dela como mulher virtuosa e a atitude dele como homem de Deus, honrado, honesto, cumpridor dos seus deveres, homem de Deus, servo do Altíssimo e simples. Você não vê nem nela e nem nele um traço de arrogância, você não vê um traço de orgulho ou de soberba, você não vê nada, você vê humildade, você vê amor em figuras simples. E é isso que toca o coração de Deus. É isso que toca o coração de Deus. Amém? E eu quero deixar essa palavra no teu coração. Não precisa de muita coisa para tocar no coração de Deus. Basta a simplicidade, o amor. Basta seguir a palavra. Com Josué foi ser forte e corajoso para ter zelo com relação aos mandamentos que estão na palavra e para os cumprir. É isso. Ter força no sentido de dizer não. Porque Elimeleque não conseguiu dizer não para si próprio ou para sua visão de Moabe está bombando, vou para lá.
Elimeleque não saiu de Israel. Elimeleque foi para Moabe e prosperou, casa, ficou lá, a mulher com os filhos ficaram lá, viveram 10 anos lá, não viveram na miséria, senão teriam voltado antes, né? Então viveram lá melhor do que estavam vivendo antes, com certeza, concorda comigo? Então assim, mas só que eles encontraram a morte, cara. Mas aquela que voltou encontrou vida. E mais do que isso, encontrou honra, encontrou um outro marido, foi resgatada, foi abençoada. O marido dela não deu filho a ela. Ela não teve filho do filho de Elimeleque. Ela teve filho de Boaz. Percebe? Coisa linda, né? Que coisa linda. E assim, e não é qualquer filho. Não é qualquer filho. É lindo isso. E Noemi, com aquele filho nos braços, o neto, né? Na verdade, assim, não era neto direto, mas era indiretamente no sentido de que Boaz tinha resgatado a herança, né, do filho que morreu, né? Mas tem aquele menino no colo, né? E cuida dele, ama ele. Cara, não há outra forma de edificar qualquer coisa que seja negócio, seja casa, qualquer tipo de relacionamento que não seja através do amor. E desse amor que a gente viu aqui, que a gente leu em Coríntios 13. Amém? Que isso fique no teu coração. Que Jesus te abençoe poderosamente no dia de hoje. E que você tenha uma semana abençoada, meu amado. Né? Seja abençoado poderosamente no nome de Jesus. Amém? Pastorzão, forte abraço, querido. Um grande beijo. Né? Um beijo para todos, pastorinha, né? Para todos que estão aqui, Vanessa, né? Natália, né? A todos vocês, né? Zete, Rose, Érica. Oh, glória! Glória a Deus, né? Eriquita, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Regina, né? Que Deus abençoe vocês, que tenham uma semana abençoada, amém? Olha, amanhã a gente tem a live do pastor Valmilton e da pastora Cleide, né? Uma live abençoada, poderosa, assim, tem sido, cada terça-feira tem sido melhor do que a outra, é imperdível. Para quem tem acompanhado as lives, eu quero falar para você, é imperdível. E a gente aprende muito, muito, muito. Né? Que o Senhor Jesus te abençoe e que você esteja amanhã no perfil, no Facebook Cleide Nossa, no Instagram Valmilton de Oliveira. Amém? Fica na paz, que o Senhor abençoe e que tenha uma noite de paz. E não se esqueça, medite nesse livro de Ruth, nesses 4 capítulos, e você vai ser muito abençoado, muito abençoada. Amém? Um grande beijo e que o Senhor abençoe. Oh, glória!